Fala, meu amigo Renato Peçanha, estamos aqui com mais um Conexão de Estamos Coluna. aqui. Isso, nós não iríamos fazer programa, porque nós estamos muito atarefados, né, com o nosso dia a dia. No entanto, nossos ouvintes, números de e-mail que nós recebemos, para a gente falar um pouco aí do ocorrido final de semana, que o leste europeu foi bastante agitado, né, Renato? Sim, sim. Final Mas de semana antes, lá para aquelas bandas estava animado. Foi o São estava João animado. deles. Pessoal, o quê? Foi o São João deles. Falar em Verdade. São João, eu falei em São João, eu vi no Instagram, pena que eu não trouxe aqui, um anúncio de festa junina de uma igreja provavelmente evangélica que estava assim, Sem João com Cristo. Eu Ah, falei, sim, sim. Mas, isso dá vontade de fazer festa junina, chama de festa junina, gente. Qual o problema? pois é, não tem problema nenhum, né? Mas Pois é. pode falar. Não, não, vai lá. Não, é a falar que a igreja do Silas Malafaia, que também não coloca dinheiro aqui, tá, Renato? É bom a gente frisar. Ainda bem, ainda É, bem. esse a gente não faz questão, não. Pois é. É, a igreja dele, que fica, inclusive, na Leopoldina, não é isso? Aqui está na região Leopoldina. É, na Penha, na Na Penha. Penha, isso, sim, ali na próximo ao Curtume Carioca, para quem conhece a região, Isso. Ali na é Lobo, cultura ali, aqui, ó. ali é Lobo Júnior, né? Alguma coisa assim. Ali não, quase, não chega a ser a Lobo Júnior, ali é Montevidéu, se eu não me engano. Enfim, Hum, é a rua que desce ali. E aí é. ele tinha uma festa jesuína, olha isso, famosa, que concorria, quando chegava agora, era justamente para concorrer com a festa junina, entendeu? Então, jesuína, só para dar Festa aquela jesuína. É. maravilha. Meu amigo, no pique, vamos lá trazer Uhum. aqui a pérola do dia. Separamos uma pérola mais tranquila. Então vamos nessa, né? Ó, a pérola de hoje é esse livro que eu não sei se o amigo já leu, do Conheço, é, conheço. bastante vendido, né? Um best-seller e tal, do Anthony Beevor, Stalingrado, né? Então, se quiser aí ter um conhecimento sobre essa batalha, a batalha que ocorreu na Segunda Guerra. Eu ia falar sobre a batalha, mas já como eu trouxe o livro, quer falar alguma coisa sobre a batalha, meu amigo? Que aí você. Bom, é como, né, não é Sim, senso comum a gente sim, dizer sim. que o destino da Segunda Guerra foi decidido em Stalingrado, né? Exatamente, A exatamente. Segunda Guerra Mundial foi decidida em Stalingrado por esforço dos soviéticos, até porque é importante a gente lembrar que dos países aliados, o único que sofreu a invasão ali na pele foram os soviéticos, por mais que a Inglaterra tenha sido bombardeada, uma possessão americana no Havaí foi bombardeada, Pearl Harbor, nenhum dos países aliados que lutaram ali efetivamente teve seu território invadido como a Rússia, né, no caso a União Soviética. Stalingrado ali era a única coisa que separava os nazistas de uma das maiores reservas de petróleo e de gás natural do mundo, que em Exatamente. caso de conquista daria aí os nazistas não só suprimento, mas um poder de barganha muito grande junto aos países aliados. A Alemanha já tinha pedido a batalha de Al-Malaben no deserto, no norte da África, que também era uma reserva de petróleo importante, eles perderam ali, mas Al-Malaben, perto de Stalingrado, era um pires. Então ali foi uma batalha cortada ali pelo rio Volga, né? Foi uma batalha muito decisiva. Decisiva, decisiva. Ali foi frear, ali os alemães foram freados e a partir dali eles começaram a empurrar os alemães de volta para o fronte ocidental. É importante também a gente ressaltar que a batalha de Stalingrado não foi, como muita gente pensa, né? Não foi o equivalente à Normandia, justamente o contrário. A Normandia foi o equivalente a Stalingrado. Por quê? O Exército Vermelho de Stalingrado para frente veio limpando tudo. Os aliados tinham que fazer uma forma não só de chegar até Berlim, como também segurar o avanço soviético. Então, quando a gente pensa no dia D, né, da Operação Overlord, que foi a entrada dos aliados pela Europa Ocidental, não foi só uma questão de você tomar a Alemanha, foi uma questão de você conter o avanço soviético, porque os soviéticos iam chegar na Alemanha sem maiores problemas e sem a ajuda dos aliados. E se eles chegam na Alemanha, eles não iam ficar só na Alemanha, obviamente. Então, a batalha Overlord, ela tentou fazer aquilo que em Stalingrado foi bem sucedida, que foi o quê? Conter o avanço dos alemães e fazê-los recuar. O livro do Bivor ele é muito interessante porque, embora ele seja um livro extremamente factual, né, a gente não vê profundas nem grandes análises,
O Beevor ele é um especialista em história militar. É uma reprodução factual também muito bem feita, uma narração muito bem escrita, é muito envolvente, traz uns pormenores que são muito interessantes. Ele vai de uma abordagem assim, que é macro, todo aquele contexto de Stalingrado, até para uma coisa mais micro. Ele vai nos detalhes de tropas, de armamentos, táticas que foram O empregadas. frio, Ele né? O discute frio. muito a importância de Stalingrado. É, o frio também, né? Frio, frio, É, né? A gente tá. coloca na conta do frio a vitória dos soviéticos, mas o frio sem o equipamento adequado ia ser só uma Exatamente. condição adversa. Não ia dar tanta vantagem se os soviéticos não tivessem ali armas, equipamentos, tanques, não tivessem equipados para contra-atacar os alemães nesse frio, que, diga-se de passagem, ainda resistiram um bom tempo também. É. Em outra ocasião, a gente vou trazer um livro aqui que é o pós 1945. Espera aí, deixa eu só pegar aqui do Tony Judith, né? Enfim, eu ia trazer a capa, mas não vou trazer, não. E aí, o que que é interessante, né? Que por conta justamente da Batalha de Stalingrado, que teve uma duração muito longa, né, Renato? É, até assim, pelo menos a década de 60, ele fala isso. Olha, o Tony Judt não ele é um historiador, digamos assim, do espectro liberal, não um cara Sim, comprometido sim, e tal. E ele diz o seguinte, que na memória da população europeia, pelo menos até meados da década de 50, 60, a memória que se tinha é que os verdadeiros vencedores tinham sido justamente os russos. Depois é que há essa virada pela enxurrada própria do cinema em massa dos Estados Unidos, sim, sim, sim. propaganda e trazendo ali o papel dos americanos, tal, os aliados. Já e agora quer, inclusive a própria Inglaterra também quer dar um pouco do pitaco ali da sua participação em questões diplomáticas. Tem pipocado filmes assim, né? Enaltecendo Uhum, questões diplomáticas da Inglaterra, como é que foi importantíssimo, senão o mundo já teria caído muito antes, coisa nesse sentido. Então é bem interessante. Então fica aí a recomendação, né, meu amigo? De sim, fato, é um livraço. Livraço realmente. sim. Livraço realmente, que é um calhamaço deste tamanho. Eu tenho a edição de bolso, não sei se é reduzido ou não, mas é isso, né? Bom, dando continuidade aqui, vamos então ao fato aí que o teu movimento final de semana agitado, né, Renato? Já começou de Sim. manhã, domingo, um sábado, né? Já começou, e aí, é, primeira informações que eu comecei a ter era justamente no Twitter, de que exatamente um grupo paramilitar chamado Wagner. Daqui a pouco falaremos mais sobre isso. Havia reunido ali um certo quantitativo, um contingente de tropa, e estava partindo de uma cidade chamada Rostov-on-Don, que fica próximo ali à Ucrânia, e estaria ali um comboio seguindo em direção a Moscou, inclusive para tomar o poder em relação ao Putin, tirar o Putin do poder, que, Sim. segundo algumas informações, já teria fugido. Eu vi algumas informações nesse sentido. E aí eu fiquei angustiado por duas coisas. O primeiro é que eu tinha acabado de me especializar em submarino, Renato. Aí, Todos nós, todos é, nós. e de repente eu tive que me especializar, obviamente, imagina, em Rússia. Assim, ó, Rússia contemporânea, estalar de dedos. Então eu tive que dar uma Sim. olhada, pesquisar, já vou te passar a palavra. Nesse sentido, liguei na Globo News. Estou me informado, a Globo News. Estava esperando o Oh, comentário de duas pessoas. O Cabelinho Maluco, nosso amigo Guga Chakra, que não bota dinheiro aqui, pois é. e o cara de Areia Mijada, aquele que era contra as cotas. Eu não vou dar o nome, não, mas ele tem um livro chamado A Gota de Sangue, que tem Nossa! pô, uma gota de sangue, alguma coisa assim. Eu não ia dar o nome dele, não, mas ele tem a cara de areia mijada, vive falando mal, é um cara de direita, né? Aí não estavam. Falei, vai ser legal então. Eles não estão presentes, vou aqui ficar informado. Aí começa aquela sequência de professores. Do nada, não sei Sim. de onde eles tiram. Em relações internacionais, da UERJ, da UF, sei lá o que e tal. E ninguém sabe nada, Renato, porque na verdade é muito distante, é na Rússia, as informações É, chegam, demoraram. Já vou entregar a palavra. Aí, o bagulho está acontecendo ali agora. agora, ninguém sabe de nada, e nem os russos, cara, estão sabendo, nem a imprensa russa. Mas, enfim, aí começa aquele. Lá pelas tantas, a repórter da. Isso de manhã, já foi um soco no peito. A repórter da Globo News me manda.
porque eles já estão. Não, e aí, nesse sentido, temos que. Vamos chamar agora aqui a nossa correspondente internacional, fulana de tal. Como foi aí o impacto do Kremlin diante dessa notícia? O quê? Kremlin? Kremlin. Kremlin. Que é isso? O Kremlin fica nos Estados Unidos, o Kremlin, Renato, só pode ser. Aposto que ela fala cream cracker. Esse é o pessoal que fala YouTube, Twitter, tá dentro dessa linha. Instagram tá nessa linha aí. Facebook tá nessa linha. Aí, em seguida, TikToker. aí de repente, essa mesma âncora começa a falar. Eu não vou dar o nome aqui também, ela não bota dinheiro aqui para dar esse gostinho para ela, que Essa moral toda. Aí, de repente, em seguida, depois do Kremlin, isso é muito preocupante, né? Então a Inglaterra está preocupada, os Estados Unidos também, o presidente Joe Biden e tal, porque eles estão muito próximos mesmo a Moscou. Falei, bom, eu nem lembrava onde fica Rostov, tal. A gente vê nos livros que aparecem, né? Sejamos francos aqui, né? Quando a gente vai dar aula, as cidades principais e tal, eu joguei no Google, coisa que ela não fez, Google Mapa. Bum, 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 bum. Então vou até colocar aqui, ó, simplesmente de Rostov, próximo à Ucrânia, até Moscou, cerca de 1.000 quilômetros, Renato. Ou seja, de carro levaria 12 horas. De trem, 13 horas. Incrível. O Camboio, incrível, incrível. Bom, Um dia, ó, isso daí dá a distância, isso dá um Rio de Janeiro, Bahia, praticamente. aproximadamente. Ali na divisa de Minas com a Bahia, ali, dá praticamente isso. Isso contando o quê? A gente vai num busão, a gente vai num carro, um comboio, vai levar um dia e meio, pelo menos. Ó, é verdade que a Europa é um continente pequeno, mas a Rússia não é. Se eu não me engano, a Rússia, Renato, tem em torno de 10 a 12 fusos horários dentro do território dela. É um país muito Putz, grande, e longitudinal, ele é imenso. Enfim, dito isso, dito isso, vamos à notícia que depois de tudo, depois do cara ter tirado a minha manhã, o perigosinho, né? O perigosinho, perigosinho. Perigosinho, do Wagner. perigosinho. Pois é. De repentemente ele desistiu, Renato. Depois que encheu o Pois saco é. de todo mundo, ele simplesmente voltou. Renato, é com você, cara. Já falei demais. Esse episódio realmente é de lascar. Eu fui pego de surpresa também, tava sábado de Ah, manhã que aqui às bom! voltas. Ainda bem, Renato. Eu pensei que você fosse um agente russo aqui dentro, cara. Todos nós. Olha, gente, aqui se faz história, não é uma célula de Putin. Não, não é. É. Vocês verem, ninguém consultou a gente ficou sabendo por terceiros também. Ai, meu Vocês Deus. veem o prestígio que a gente tem com a galera. Ficamos sabendo por Exatamente, terceiros exatamente. também. Ai, vamos lá, vai lá, meu amigo, vai lá, vai lá. É, é, pego de surpresa também. Aí, aqui no meio dos meus afazeres e tal, parei para catar algumas informações e era aquela notícia alarmante, né? A Europa está cheia de expectativa, as potências europeias estão cheias de expectativa, nós estamos avaliando, nós estamos tentando entender, o Prigozhin vai depor o Putin, o Prigozhin vai depor lá o Serguei, não sei das quantas, que é cheio de Serguei no governo, né? O camarada lá das Forças Armadas, que eu acho que nem é Serguei, estou chamando de Serguei aqui porque me fugiu o nome dele. Mas pode ter algum Serguei no governo, disso não tem dúvida. E aí, de repente, né, tá marchando para Moscou, a Moscou ali na esquina, não sei o quê. E aí, em paralelo a isso, estava pesquisando a história do cara. Bom, o Prigozhin lá, ele é um cara que ele veio um empresário, A de foto fama de dele, Renato, foto bem-sucedido. dele na tela, hein? Vai lá, Cadê o sério. Prigozhin? Bota aí a foto do Prigozhin. Não, esse daí Não, é o fundador do Grupo Wagner. não, então vou botar. Não, fala aí primeiro, daqui a pouco eu coloco a foto Não. do E perigosinho. aí, tava vendo a história do Prigozhin, né? O que me chamou a atenção foi o seguinte: ele é da parte de. É um empresário do ramo da alimentação, o cara tinha uma barraquinha de cachorro-quente, depois virou aí dono, sócio de restaurantes muito refinados, que foi onde ele conheceu o Putin, na época que ele servia lá a prefeitura de Moscou. Putin subiu na política e o Prigozhin foi junto, fornecia alimento para órgãos públicos, para o Estado, para o Exército, era cozinheiro pessoal lá do Putin, organizava os jantares do Putin, mas um passe de mágica, que até agora eu não entendi como,
ele começou a diversificar as atividades dele e acabou se tornando aí líder de um grupo mercenário conhecido como Grupo Wagner, que foi fundado por um cara, esse sim ali o da foto, né? O Dmitry Utkin, né? Que era um ex-presidiário, foi tenente-coronel, foi militar, tinha uma paixão muito grande pelo Wagner, que era o compositor favorito do Exato, bigodinho lá do exato, Hitler exatamente, e dos exatamente. nazistas. Aí nessa foto a gente pode ver que ele tem umas tatuagens que são símbolos muito próximos aos símbolos nazistas, e ele Renato, fundou esse Renato, grupo para. Oi. desculpa. Mas temos que enaltecer aqui a nossa gama de informação, nosso canhão de audiência também, a nossa gama de informação. De tudo que eu acompanhei, eu não vi ninguém comentando exatamente sobre o nome. O Wagner, né? O nome do grupo, do grupo paramilitar. Sim. E nós aqui estamos trazendo em primeira mão, né, Renato? Segue Também aí. não vi grandes. Na verdade, eu não vi nenhum comentário assim muito aprofundado sobre o Dmitry Utkin, né? A gente foi caçando aí, descobrimos aí na internet umas informações meio desencontradas quer dizer, desencontradas não, mas umas informações assim, tipo, o fundador do grupo Wagner é um cara chamado Dmitry Utkin. Mas aí a gente foi pesquisar quem é Dmitry Utkin. Descobrimos que é um cara que já tem passagem pela polícia, foi militar, insubordinado, fundou esse grupo e principalmente ele fundou esse grupo com caras que, por algum motivo escuso, tinham sido excluídos das Forças Armadas. Ele recruta os caras em presídios, né, presidiários, e aí podem ser presidiários com ou sem experiência militar, ou seja, o cara Exatamente. emprega marginais no grupo, e o Prigozhin entrou como sócio nessa história. Tanto é que, muito antes da guerra da Ucrânia, o grupo Wagner já existia lá naqueles conflitos separatistas com a Chechênia, que os Sim, russos travam há muito tempo, são conflitos bem sanguinários, e o grupo Wagner foi uma forma do governo russo, principalmente do Putin, tomar parte disso sem sujar as mãos. Atualmente tem registros do grupo Wagner, ele age na República Centro-Africana, ele age em outros países do leste, ele age na Ásia, age no conflito da Líbia. Inclusive, parece que eles têm um acordo lá com o ditador líbio, justamente para exploração de reservas de petróleo, a milícia a nível global, vamos botar assim. sim, E sim, sim. o Prigozhin ele começou a assumir essa liderança do grupo Wagner quando começou a guerra da Ucrânia, porque ele era o cara que ia servir comida nos quartéis, levar comida para as Forças Armadas, levar comida para os mercenários que usam o mesmo equipamento e a mesma farda das Forças Armadas, ou seja, o Prigozhin, numa triste coincidência, era o cara que literalmente ficava em frente aos quartéis. Onde é que a gente já viu isso, Bené? Gente parando em frente aos quartéis, pedindo golpe militar. Eu lembro É... disso também. Eu lembro disso. Muito bem Pois lembrado. é, então o Prigozhin era justamente o cara que ficava em frente aos quartéis. Desde setembro do ano passado, ele resolveu tomar parte nas ações militares e tem agariado com isso popularidade e é, capital político. Sim, E o sim. Prigozhin ele tem um interesse muito específico na sucessão do Putin. Ele quer tomar parte numa vindoura sucessão do Putin. Para o Putin ter sido desacatado por um cara que é o vassalo dele aí pelo menos há uns 15 anos, dessa forma, tem uma coisa nos bastidores que a gente não conseguiu captar. Com Porque foi uma certeza. reação do. Há muito tempo, Prigozhin, ele, pelo menos desde setembro do ano passado, ele vem botando a cara em público. Esse ano, em maio, ele já tinha gravado um vídeo onde ele falava que o exército não tá, o grupo mercenário dele, no caso o grupo Wagner, não estava recebendo lá as cotas de munição e de mantimentos do exército russo. Em mais de uma oportunidade, ele já tinha desafiado o ministro da Defesa do Putin e o próprio Putin. Para alguém que tem uma relação muito próxima com o Putin, tomar essa decisão e de repente voltar atrás, esse movimento não ficou muito claro, pelo menos não para mim. E ficou Sim, mais estranho ainda que o recuo dele do grupo Wagner foi negociado pelo presidente lá de Belarus, que é sim, acho foi que é a última exato, ditadura exatamente. pois é, uma ditadura lá do leste europeu que tem o apoio do Putin. Belarus facilitou o acesso da Rússia à Ucrânia, uma parte do movimento russo em direção à Ucrânia só foi possível graças à ajuda de Belarus, que recebeu aí inclusive armas nucleares táticas dos russos.
Então, me pareceu muito estranho que ele tenha intervido, o presidente de Belarus, quer dizer, o ditador de Belarus tenha intervido, e o Prigozhin, depois disso, falou que não queria banho de sangue. Só que até o momento, antes da gente gravar esse programa, são agora o quê? 6:02, Isso. ninguém sabe o paradeiro do Prigozhin ainda. Ou não sabe exatamente onde está o Prigozhin. Pois é. Bom, espero que não venha ao Brasil. Bom, aqui seria um lugar, inclusive, que ele teria uma boa recepção, porque temos gente doida parada em frente às bases Quartéis. militares e, ao mesmo tempo, somos profundos conhecedores, sobretudo no Rio, de milícias, né, Renato? Então, Isso, pois é. temos o conhecimento. Aqui tem know-how para receber ele. Pois é. Agora, eu trouxe essa foto aqui, que também andou circulando, né, pela internet, sobretudo no Twitter. Aqui mostra justamente o Putin, né? E atrás dele está o Perigozinho, Sim. demonstrando que, na verdade, que aparentemente, no atual momento, é um rival, se é que realmente é um rival, nessa ocasião aí não, meio que trabalhando uma espécie, como você muito bem definiu, de vassalo mesmo, de mordomo ali, não sei, ajudante de ordem, ordem, será? Pelo menos ele tem mais do que 1,5 m, do que o ajudante de ordem do Sim, Bolsonaro. sim, sim. Agora, se eu não me engano, esse senhor aí de cabelo grisalho é o primeiro-ministro da Índia. Se eu não me engano, É né? o O Nareda Bharwala. Mode. Nareda Mode. Exatamente, né? Esse da o mod, né? Bom, Não, enfim, Nareda Mode. Nareda então, Mode. Narendra Modi é o primeiro-ministro da Índia, né? O Bharwala. E a Dilma, né? A Dilma tá ali, né? Pois é. E a Dilma lá do outro lado. Bom, meu amigo, é isso, né? Acho que tudo que a gente tinha que falar, esgotar, trazer aqui. Eu tenho para mim que isso foi uma isca para o Zelensky. Tipo, pô, será que essa galera aí quer colar comigo? Eu tenho para mim que isso foi uma isca para o Zelensky. O Zelensky uma personagem curiosa, né? O país É, de guerra e ele viajando o mundo inteiro. É uma coisa viajando, né? fazendo editorial de moda para Vogue, Pois etc e é, tal. é muito bom ser isso, né? Ser líder político, ser rico, porque a bomba estoura, você viaja, você vai embora. Quem Sim. fica realmente é quem não consegue se deslocar e acaba É. vendo aí todos os horrores de qualquer conflito, batalha. Nós do Rio de Janeiro conhecemos bem, né? Sim, A sim. situação. Bom, meu amigo, algo mais? Não, não. Tá bom. É essa. Que ânimo, hein? Que ânimo. O Lula hoje está me matando, velho. Então tá Pô, certo, meu amigo. Até amanhã, então. até Estaremos aqui. amanhã. Peraí. E o Pix? E o Pix? A gente tem que falar do Pix rapidinho. Aí, rapaz, eu não separei o Pix, mas pode falar que eu separo aqui. Não, é o pessoal aí pedindo Pix pro ex-presidente, né, pro Coiso, né, um Pix para que possa ajudar ele com custas judiciais e tal. Aí divulgaram o CPF dele na internet, obviamente, começaram a escrever, filiaram ele ao PT, começaram a escrever o CPF dele num monte de Ah, treta. Aí pronto, Pois é. Já E foi. é aquilo, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Mas a bem da verdade é que o malandro e o otário não precisa mais sair de casa. Digamos que todo dia um malandro e um otário acessam a internet. O resto da história Ah, tu a não gente já viu o outro sabe. lá, o Dallagnol, que foi embora, né? Pois é, O Pix, recebeu e, os Estados Unidos pois e é. Cara, voltou. a gente tem que começar a pedir Pix também, né? Começar a Pois pedir é, Pix. Pelo alô, menos a gente está pessoal. aqui, as pessoas sabem onde achar a gente, sabe? Então, pô, vamos Ah, começar a pedir um Pix também. exatamente. Então, se estamos sendo perseguidos aqui pelos nossos opositores, então, se vocês quiserem depositar um Pix, ajuda aí a manter esse Nossa causa. projeto aqui no canal. Tão difícil, né, Renato? Que Sim, requer tanta qualidade aí, e tecnologia. Meu amigo, pois é. ficamos por aqui. Valeu. Um Ficamos por abraço. aqui. Um abraço.